Ren é um perdedor que foi demitido do grupo dos heróis por ser inútil. Contudo, após descobrir-se um domador de feras Rank S, ele começa a colecionar garotas monstro gostosas para formar um novo grupo de vilões. Antes de se juntar ao grupo dos heróis, Ren perdeu os pais quando era pequeno e passou sua vida miserável como um solitário imundo. Mas quando o líder do grupo dos heróis o contratou como companheiro de equipe, Ren começou a trabalhar como domador de feras por um salário mínimo. Mas um dia, o líder do grupo, Arius, o expulsa do grupo dos heróis, alegando que ele é um inútil que só conseguia fazer contratos com animais de baixo custo. Como essa habilidade não é eficaz em combate, sua única contribuição é carregar a bagagem deles. Ren fica chocado ao ouvir isso, mas um dos membros, chamado Lin, afirma que estão cansados de proteger a vida miserável dele e pede para ele ir embora. Eles também exigem que Ren devolva seu equipamento porque pertence ao grupo dos heróis, e todos os membros, incluindo Agathe e Mina, lançam insultos ao pobre Ren. Mais tarde naquele dia, Ren recorda como seus companheiros sempre foram rudes com ele, e que suas palavras duras nunca tiveram a intenção de o tornar mais forte, mas simplesmente porque nunca o respeitaram de verdade. Assim que Ren começa a refletir sobre sua vida miserável, um grupo de moleques se aproxima dele e pede que demonstre suas habilidades de domar feras. Então Ren faz um contrato temporário com um falcão e o manda cumprimentá-los. Os jovens ficam loucos com isso e declaram, empolgados, que também querem ser domadores de feras. Quando Ren pergunta por que não preferem ser heróis, um dos meninos explica que os membros do grupo de heróis são pessoas assustadoras, ao contrário de Ren, que é muito gentil com eles. Eles afirmam que querem se tornar aventureiros e viajar pelo país, o que acende uma ideia na mente de Ren. Então, alguns momentos depois, Ren vai ao Guilda dos Aventureiros e encontra a recepcionista chamada Natalie, já que ele não tem ideia de como se registrar como aventureiro. Quando ela percebe que Ren é um domador de feras, ela lhe diz que todos os candidatos devem passar por um teste básico para se tornarem aventureiros registrados. Mas, assim que ele completa a primeira metade do teste, Ren ouve um grito vindo da floresta. Ele imediatamente corre para investigar e vê um monstro gigante de classificação D chamado Tigre Assassino prestes a atacar uma menina indefesa. Então, Ren entra em ação e usa a faca que comprou na Temu para atacar o tigre. Mas a arma quebra no impacto. Enquanto o tigre avança em sua direção, Ren diz a garota para correr, pronto para sacrificar sua vida por essa garota de anime qualquer. Mas, surpreendentemente, a garota se lança no ar, e assim que o tigre está prestes a atacá-lo, ela desfere um chute poderoso em suas costas, derrotando o monstro em um instante. Ren fica chocado ao ver isso, e logo percebe que a garota é um espírito de gato, um dos seres mais raros do mundo. Como uma espécie suprema, a garota tem habilidades únicas, mas quando ela desmaia de exaustão, Ren consegue pegá-la bem a tempo. Poucos momentos depois, a garota se apresenta como Kanade, e acontece que sua espécie não pode usar magia, mas evoluíram para ter habilidades atléticas. Quando Ren pergunta por que ela estava sozinha na floresta, Kanade explica que espíritos de gatos geralmente vivem tranquilamente nas profundezas das montanhas, mas ela ficou entediada e queria explorar o mundo. Ela então agradece a Ren por salvar sua vida e pede que ele conte sua difícil história. Quando Ren explica como foi demitido do grupo dos heróis, Kanade fica furiosa que uma pessoa gentil como ele foi tratada como um escravo. No entanto, Ren diz a ela que não guarda rancor do grupo dos heróis porque ele é meio bobo. Kanade entende a situação dele, mas, vendo-a ainda irritada, Ren afaga a cabeça dela, o que desperta uma leve excitação nela. Ela então lhe garante que é um guerreiro forte, mas quando Ren insiste que é só um domador de feras comum, Kanade lhe pede para formar um laço permanente com ela. Como apenas um punhado de pessoas no mundo pode domar espíritos de gatos, Ren hesita a princípio, mas vendo a preocupação genuína de Kanade por ele finalmente decide fazer um pacto com ela para a conhecer melhor. Kanade se encanta com isso, e Ren inicia o processo de domar, criando um pacto de sangue que a envolve com emblemas mágicos. Quando Kanade aceita o acordo, o processo de domar finalmente termina, e ela nota o símbolo vermelho do contrato em sua mão. Agora que estão unidos para a eternidade, Kanade pega na mão dele e corre pelos campos, enquanto Ren se pergunta como um perdedor como ele acabou de fazer amizade com uma espécie suprema com seios enormes. Mais tarde, eles vão para um campo próximo para colher 20 ervas medicinais para o teste de Ren, onde ele doma um grupo de coelhos para se espalharem e coletarem as ervas para ele. Kanade fica chocado ao saber que um domador de feras só pode domar um animal por vez, o que torna sua habilidade verdadeiramente excepcional. No entanto, Ren ignora o espanto dela, alegando que não é nada demais, o que a deixa ainda mais irritada. Momentos depois, quando Ren retorna à Guilda dos Aventureiros e entrega os itens que coletou, Natalie o parabeniza por passar no teste. Ao dar as boas-vindas a este Weeb fedorento como o mais novo aventureiro de Rank F da Guilda Horizon, Ren recebe uma carteira de identidade de aventureiro e um pequeno pagamento de 50 moedas de cobre como recompensa. Natalie afirma que com o aumento das patentes, os aventureiros receberão muito mais. Naquele momento, Ren percebe que deve aumentar sua patente rapidamente, pois essa é a única forma de sustentar adequadamente seu estilo de vida estúpido. Enquanto Kanade espera no saguão, Ren se aproxima dela e dá a boa notícia. Ela o parabeniza pela promoção e parece genuinamente feliz por Ren se tornar uma aventureira registrada. Mas então um homem arrogante e barulhento se aproxima deles esperando espalhar sua maionese no rosto de Kanahata. What do you mean by that? Ele se aproxima do espírito do gato e se pergunta como uma espécie suprema está vagando livremente em sua cidade. Então o homem começa a insultar Kanata, dizendo para ela largar o sujeito fraco e ir com ele. Mas Kanata fica ao lado de Ren como um cão de estimação, então quando o esquisitão começa a lançar mais insultos a eles, Kanata explica que Ren usou sua habilidade para domá-la. Mas o homem cai na gargalhada, alegando que um poderoso espírito felino jamais poderia ser domado por um domador de feras patético.
Para provar seu ponto, o homem desafia Rain para uma queda de braço, declarando que levará Kunahide se vencer. O homem agarra a mão de Rain com um olhar presunçoso, certo de que já vencera, mas assim que a luta começa, Rain bate a mão na mesa com força incrível. Enquanto o homem desaba no chão de dor, Natalie aparece na cena e pede desculpas pela confusão. Mas quando ele agarra a saia dela como um louco, ela perde a paciência e quebra uma mesa sobre ele, nocauteando-o. Depois que as coisas se acalmam, Rain olha a própria mão, chocado com a nova força. Kanata explica que é um efeito colateral do Pacto de Sangue. Quando um domador faz um contrato com uma espécie suprema, parte do poder é transferida ao mestre. O cérebro de Rain não fazia ideia de que isso era possível, pois ninguém na história havia domado uma espécie suprema antes. Mais tarde, os dois embarcam em sua primeira missão oficial como equipe para coletar ervas medicinais, mas Kanata parece um pouco deprimida, pois imaginava que a vida de aventureira seria mais emocionante como coletar itens raros e resgatar princesas capturadas. Mas Rain explica que, como um novo aventureiro de rank F, ele precisa começar com o básico para ganhar experiência. Para piorar, um grupo de coelhos que Rain está usando coleta uma enorme pilha de ervas em pouco tempo, enquanto ela mal encontrou alguma. Naquele momento, Kanata ouve um grito alto ao longe, e eles correm imediatamente para encontrar um grupo de bandidos ameaçando um idoso. Kanata os reconhece como membros das Presas de Ébano, um grupo de ladrões notoriamente perigoso, e sugere que recuem para buscar ajuda. No entanto, Rain sabe que não há tempo suficiente e decide salvar o velho rabugento ele mesmo. Vendo sua determinação, Kanata fica feliz por estarem em sintonia e se prepara para apoiá-lo. Enquanto lança um ataque coordenado, Rain distrai os bandidos enquanto Kanata entra em ação para proteger o velho. Kanata estava inicialmente preocupada que seu imenso poder fosse demais para o corpo de Rain aguentar, mas ao vê-lo controlar esse poder sem esforço, ela começa a vazar um fluido amarelo. Após Rain nocautear o último bandido, Kanade fica maravilhada, percebendo que está começando a desenvolver uma forte paixão por sua nova mestra. O velho agradece pelo resgate e explica que seus acompanhantes fugiram, deixando-o sozinho. Ele também os adverte de que os Ebenvang são uma organização massiva com mais de 100 membros e que certamente buscarão vingança. Ouvindo isso, Rain decide eliminar toda a organização de uma vez. Kanata diz a ele que enfrentar 100 bandidos sozinhos é impossível, mas Rain tem uma ideia. Ele envia um esquilo para explorar e logo encontra a base dos bandidos, onde mostra a Kanata sua arma secreta. Rain explica que também doma insetos, deixando o espírito felino úmido novamente. Ele então revela seu plano, domar um enxame gigante de abelhas e usar seus ferrões para paralisar o grupo de bandidos. Quando Kanata teme ser inútil para ele, Rain a manda de volta à cidade para buscar reforços da guilda e capturar os bandidos. Enquanto isso, as escoltas do velho, Lin e Mina, do grupo dos heróis, discutem com o novo domador de feras, culpando-o pela emboscada. Lin grita que é inútil e devia ter domado mais animais para explorar bem, mas o homem explica que domar 2 feras de uma vez causa grande esforço mental. De volta ao esconderijo dos bandidos, Rain reuniu centenas de abelhas e usa sua magia para amplificar o veneno paralisante em seus ferrões, liberando um enxame. Quando Kanata chega com aventureiros da guilda, encontram todos os membros da Presa Negra no chão. Vendo isso, os aventureiros ficam maravilhados que Rain tenha derrubado o grupo inteiro sozinho. Mas assim que contém os bandidos, o chão começa a tremer violentamente e 3 monstros gigantes, chamados Lagartos Rei, emergem da escuridão. Acontece que os bandidos os mantinham como armas, mas os lagartos são indomáveis e começam a atacar a todos. Vendo isso, Rain e Kanata imediatamente entram em ação e ordenam aos outros aventureiros que ponham os bandidos paralisados em segurança. Ao enfrentar os monstros, Rain reflete sobre o seu passado, lembrando-se de como se sentia inútil. Mas com Kanata ao seu lado, ele se sente verdadeiramente forte. Após uma batalha intensa, Rain e Kanata emergem da caverna, recebendo aplausos e vivas dos membros da guilda. Nesse momento, ele olha para Kanata e percebe que com essa gatinha ao seu lado, ele pode tudo. Na Guilda dos Aventureiros, Natalie os elogia pelos esforços incríveis e promove Rain a Aventureiro Rank E. Uau, com o substancial dinheiro da recompensa, ele decide pegar um quarto decente na estalagem. Mas como só há um quarto disponível, Rain é forçado a essa situação embaraçosa. Mais tarde naquela noite, Kanata está radiante por dormir numa cama macia e confortável, mas Rain fica nervoso, pois seu amigo nunca dividiu um quarto com uma mulher em sua vida. Rain diz a ela que vai dormir lá fora, mas Kanata acha fofo dividir o quarto. Quando ele explica que é estranho dormir juntos, Kanata explica que não se importa porque tem total confiança em seu mestre. Ao ouvir isso, Rain tenta dar-lhe uma séria bronca sobre confiar rápido demais em estranhos e a avisa que é perigoso, mas Kanata o olha com olhos de cachorrinho e diz que confia nele porque ele arriscou a vida por outros e provou ser uma boa pessoa. Este monólogo finalmente o convence e Rain concorda em ficar no quarto, mas quando ele vai para a cama, Kanata o observa como P. Diddy, pensando que apesar da dor que sofreu, ele ainda é uma pessoa gentil. Ela própria sempre foi solitária, mesmo entre os seus, e nunca teve alguém em quem pudesse realmente confiar. Mas ao perceber que Rain é uma pessoa bondosa, Kanata promete a si mesma ficar ao lado dele e ajudar a curar as feridas do seu passado. Desde então, os dois vêm desfrutando de sua nova vida de aventureiros, levando uma vida sossegada na vila. Mas um dia, ao visitarem a Guilda dos Aventureiros, Natalie lhes apresenta uma nova missão de alto risco.
Ela explica que um vilão poderoso chamado Cão de Guarda tomou a ponte Stride, cortando uma rota comercial vital. Enquanto os dois ouvem atentamente, Natalie lhes diz que a missão é perigosa, e por isso a recompensa são 5 moedas de ouro maciças. Percebendo que o pagamento poderia torná-lo um milionário, Rain aceita a missão imediatamente. Quando os dois chegam à ponte Stride para cumprir seus deveres como aventureiros, uma sombra cai bem sobre suas cabeças, que se revela ser um dragão enorme. Em segundos, o dragão desce do céu com um estrondo que abala o chão, e quando a poeira assenta, ele se transforma numa garota ruiva, com chifres e seios exuberantes. Ela se apresenta como Tanya, membro da raça Dragoniod, que é outra das espécies supremas. Tanya explica que tem usado a ponte como campo de treinamento, procurando oponentes dignos para lutar. Inicialmente, Rain não tem certeza se eles podem realmente enfrentar um dragão, mas Kanade o encoraja porque ela também é uma espécie suprema. Quando Tanya avança contra Rain com velocidade cegante, ele mal consegue bloquear o golpe dela, mas a garota dragão também fica impressionada porque está acostumada a derrotar aventureiros com um único golpe. Ela então libera uma torrente de fogo de sua boca, fazendo Rain e Kanade saltarem para fora do caminho, mas a ponta da cauda de Kanade se queima. Furiosa, Kanade avança sobre Tanya, e os dois seres supremos se chocam numa saraivada de golpes. Vendo uma brecha, Rain salta para ajudar sua parceira, mas Tanya bloqueia sem esforço os ataques, os gira e os lança alto no ar. Tanya reúne sua energia e lança uma enorme bola de fogo contra eles. Mas os aventureiros rapidamente empurram os pés um do outro no último segundo, impulsionando-se para longe para evitar o ataque por pouco. Rain percebe que não vencerão em combate direto e pede a Kanade para ganhar 3 minutos para executar seu novo plano. A garota gato concorda e se lança contra Tanya com força total. Enquanto as duas travam uma batalha intensa, Rain fecha os olhos e sente uma presença fraca por perto. Ele então usa sua habilidade de domar para localizar um pequeno pássaro voando perto da ponte, rapidamente forma um contrato com ele e o comanda para trazer seus amigos. Assim que Kanade começa a sentir o cansaço, uma enorme revoada de pássaros desce sobre a ponte, bicando Tanya sem parar. A garota dragão zomba de Rain por atacar como Usopp, mas nesse instante seu corpo inteiro fica dormente e ela desaba no chão, completamente paralisada. Acontece que os pássaros pertencem a uma espécie cujos bicos contêm uma potente neurotoxina, forte o suficiente para incapacitar até mesmo um dragão. Após a vitória, Rain se aproxima da derrotada Tanya e pede para ela ir com eles para conversarem. Quando eles voltam para a guilda, Rain relata ter completado a missão com sucesso, deixando essa garota Natália chocada e muda. Mas quando ela perguntou quem era a garota ruiva, Tanya quase revela sua verdadeira identidade como dragão. No entanto, Rain a interrompe e afirma que ela é uma modelo do OnlyFans antes de arrastá-la para fora. Momentos depois, Rain explica que não pode revelar sua verdadeira identidade como dragão, pois causaria caos na cidade. Ele então diz a Tanya que ela está livre para ir, contanto que prometa não atacar mais aventureiros. Mas para sua surpresa, Tanya diz que quer ficar com eles. Ela fica impressionada com sua pequena salsicha e bondade, e pede a Rain que a dome e a deixe juntar-se ao grupo. Kanade rejeita logo a ideia por ciúmes, mas quando Tanya a chama de abelha insegura, a garota gato concorda a contragosto. Por um instante, Rain duvida se humanos podem domar dragonoides, e muito menos duas espécies supremas ao mesmo tempo. Ainda assim, ele decide tentar e inicia o processo de domesticação. Para a surpresa de todos, o contrato é formado com sucesso e Rain consegue domar um filhote de dragonoide. Enquanto isso, o grupo do herói original se debate numa floresta escura, percebendo enfim a importância de Rain para o sucesso deles. Então Arius decide rastreá-lo e recontratá-lo, certo de que o fraco aceitará. Ele planeja usar Rain para carregar a bagagem e limpar o penico por um mês, e demiti-lo de novo. Por outro lado, Kanade e Tanya estão no quarto do hotel discutindo quem dormirá ao lado de Rain, que já adormeceu, completamente alheia ao caos. No dia seguinte, o novo grupo embarca em sua primeira missão oficial juntos para caçar monstros fofos chamados Slimes. Embora sejam apenas monstros de rank F, eles se multiplicam rapidamente e têm destruído a fazenda e as plantações locais. Kanade não quer pôr as mãos, reclamando de como são pegajosas, mas Tanya afirma que pode usar suas bolas de fogo para eliminar os slimes de uma vez. Finalmente, vendo as duas garotas se dando bem, Rain as olha, sentindo-se feliz e sorrindo como o advogado de P. Diddy. Após procurar em vão por um tempo, Rain decide ter melhor visão e invoca um pássaro, ativando uma de suas habilidades únicas. Ele transfere sua consciência para o pássaro e seu corpo físico amolece, caindo sobre as coxas úmidas de Tanya. Mas nesse instante, o pássaro vai até as garotas e a voz de Rain lhes fala sobre sua capacidade de transferir parte de sua consciência para outro animal. Kanade se maravilha com sua infinita lista de poderes avassaladores, enquanto Tanya brinca sobre o que faria com seu corpo inconsciente. Enquanto isso, o pássaro voa para o céu e pede às garotas para cuidarem de seu corpo humano. Do céu, Rain nos leva diretamente a uma clareira onde um monte de slimes estão reunidos como um exército Zetsu branco. Mas antes que Kanade possa saltar naquela gosma pegajosa, Tanya a para e pergunta a Rain se ele consegue usar magia. Quando ele explica que só consegue uma bola de fogo fraca, mal o suficiente para acender uma vela, Tanya diz a ele para experimentar sua magia de fogo nos slimes mesmo assim. Percebendo a oportunidade perfeita, Rain concentra energia e lança uma bola de fogo, e para seu choque, explode numa explosão massiva, aniquilando a maioria dos slimes num só golpe, deixando cristais de recompensa no chão. Vendo-o confuso, Tanya explica que Kanade lhe deu parte de sua imensa força física. Da mesma forma, um contrato com ela, uma dragão, concedeu-lhe uma parcela de seu colossal poder mágico.
Então Rain agora possui uma das mais fortes afinidades mágicas do mundo, mas de repente mais slimes emergem da floresta. Tanya declara que eles serão seus alvos de treinamento, e diz a ele que se for para ser o mestre deles, precisa aprender a controlar seu novo poder. O perdedor manco concorda relutantemente, e com a orientação de Tanya, ele passa o resto da tarde praticando sua magia. De volta à guilda, eles coletam uma recompensa massiva por seu trabalho, e pelo resto do dia, os três vão às compras e desfrutam de um jantar luxuoso. Rain fica chocado com o apetite das duas companheiras, que devoram toda a comida do restaurante. Durante a refeição, as garotas curiosas perguntam a Rain onde aprendeu a domar feras com tanta perícia. Ele hesita por um momento, então elas rapidamente dizem que não precisa falar se for doloroso. Mas vendo que as garotas realmente se importam com ele, Rain começa a contar sua história do passado. Rain cresceu numa aldeia cheia de domadores de feras, e os seus pais ensinaram-no a conectar-se com os animais. Mas a sua vida feliz foi destruída um dia quando os seus pais estavam ocupados, levando-o a ir para a floresta a treinar sozinho. Rain estava tão focado em seu treinamento que não notou um brilho vermelho no céu. Então, quando voltou para a vila, ficou chocado ao encontrar tudo queimado, deixando-o como o único sobrevivente. Eventualmente, outros aventureiros o adotaram, mas Rain sempre foi maltratado, e muitas vezes o forçavam a fazer trabalhos repugnantes. Essa foi a vida dele por quase uma década, mas um dia, quando Arius o convidou para se juntar à sua equipe, o pobre rapaz aceitou o acordo sem hesitação. Rain queria usar sua habilidade como domador de feras para evitar o tipo de tragédia que destruiu seu lar e fazer a diferença no mundo. No entanto, ele nunca foi tratado como um aliado. Em vez disso, foi forçado a carregar bagagens e limpar os penicos dos outros membros. Ao fim da história, Rain pede desculpas às garotas por ser um covarde, mas Kanaid pega sua mão e o consola. Ela enfim entende por que Rain sempre arrisca a vida para salvar outros, para que não sofram a mesma tristeza que ele sentiu. Tanya também concorda, e ela diz que a bondade dele é provavelmente sua maior força e que se orgulha de seu mestre. Por um momento, Rain está convencido de que todo o trauma que ele suportou ao longo desses anos finalmente levou a uma conclusão feliz. Mas, nesse instante, ele percebe que as garotas se tornaram radicais e estão furiosas com o grupo de heróis, jurando se vingar deles. No dia seguinte, o trio sai para caçar um grupo de orcs de baixo nível. Tanya está se divertindo, e com confiança incinera alguns orcs com seu sopro de fogo, mas Rain diz a ela para permanecer vigilante. No entanto, Tanya zomba dele e afirma que nenhum orc sequer conseguirá tocá-la. Ela então prossegue para exterminar alguns monstros, mas não percebe um escondido como Jeffrey Epstein. De repente, o orc agarra sua perna e a puxa para o chão, enquanto o outro orc a ataca por trás com uma faca. Mas antes que pudesse causar qualquer dano, Rain se coloca na frente de Tanya e leva-a para a facada, enquanto Kanaid chuta o último orc para longe. Percebendo que colocou seu mestre em perigo, Tanya entra numa leve depressão, mas Rain usa magia de cura em si mesmo e a assegura de que está tudo bem. Mesmo quando chegam à cidade, Tanya está calada e distante, mas quando Rain se aproxima dela, a garota dragão pede desculpas imediatamente. No entanto, ele simplesmente afaga a cabeça de Tanya e afirma que, enquanto seus filhotes estiverem seguros, nada mais importa. Mais tarde naquela noite, enquanto Rain vai dormir, Tanya o observa com admiração, perguntando-se como alguém pode ser tão gentil. Recordando um incidente de mais cedo, ela sente um calor interno percebendo que talvez tenha uma grande paixão pelo seu mestre. No dia seguinte, Tanya sugere que Rain use parte do dinheiro da recompensa para comprar um equipamento melhor e uma arma de combate adequada. Mas enquanto o trio se dirige ao mercado, Rain de repente congela ao se deparar com seu antigo chefe. Rain deixou seu passado para trás, então ignora o grupo do herói, mas Arius começa a insultá-lo, chamando-o de covarde e fã do MrBeast. Quando Tanya entra em cena para defender seu mestre, Arius percebe que o grupo é formado por duas espécies supremas e muito poderosas. Ele zomba de Rain mais uma vez, perguntando se ele é o servo deles, mas isso deixa Kanaid incrivelmente furiosa, e ela orgulhosamente declara que Rain é o verdadeiro mestre deles. Chocado com essa proclamação, Arius finalmente revela sua verdadeira intenção e pede a Rain para se juntar à sua equipe. Ele explica que a próxima missão deles é explorar a Floresta Perdida, uma floresta mágica cujos caminhos mudam constantemente, tornando-a quase impossível de navegar. Ele quer a ajuda de Rain para completar a missão e os outros membros do grupo concordam, chamando-a de uma grande oportunidade. No entanto, Rain recusa a oferta como um G e vira-se para sair, mas Mina o impede, pedindo um momento. Ela explica que no fundo da floresta existe uma nobre relíquia chamada Escudo da Verdade, essencial para derrotar o Rei Demônio. Mina o avisa que se o Rei Demônio não for derrotado, ele atacará todas as aldeias do país, causando milhões de vítimas. Isso atinge um ponto sensível na mente pequena e estúpida de Rain, e ele fica determinado a salvar o povo de seu país. Rain relutantemente concorda em ajudar o grupo de heróis a adquirir o escudo, o que acende um sorriso assustador no rosto de Arius. Mas antes que se unam, Kanaid e Tanya intervêm, declarando que se Rain for ajudar, o grupo de heróis deve primeiro se ajoelhar e pedir desculpas por como o trataram. A ideia de implorar ajuda ao seu servo deixa Arius extremamente furioso, mas Tanya ameaça queimá-los até as cinzas se recusarem. Num acesso de raiva, Arius manda Rain manter as namoradas dele na linha, chamando as garotas de animais sem modos, mas isso faz com que Rain lhe esmague a cara, mandando-o voar como um saco de batatas. Rain declara que jamais tolerará que alguém desrespeite os amigos dele, e vendo o fogo nos olhos, Arius o desafia e ao seu grupo para um duelo. Todos concordam em lutar. Hanaid está enfrentando um cavaleiro chamado Agath, que se parece muito com Johnny Sins.
Bro, what are you talking about, man? Quando o cavaleiro avança em sua direção com toda a força, Kanade apenas desvia de seus ataques e contra-ataca com um chute tão mortal que quase quebra a espada dele. Ela então lança uma série de golpes, cada um atingindo o careca como uma marreta. Furiosa Agatha ativa sua técnica secreta infernal e avança, mas Kanade chuta a espada como um saco de lixo. Agatha está prestes a desferir seu ataque final desesperado, mas Kanade lhe diz que nem usou metade do seu poder. A constatação de que essa garota está brincando com ele envia um calafrio pela espinha de Agatha. Mas, nesse instante, Kanade some no ar e de repente desfere um chute brutal que o nocauteia. Por outro lado, Tanya está com os dois magos do grupo dos heróis, Lin e Mina. Pensando que são as bruxas mais poderosas do Japão, eles lançam seus feitiços mais poderosos contra ela. Mas Tanya os impede simplesmente estalando os dedos. Lin começa a ficar paranoica e lança ataques ainda mais brutais contra ela. Mas Tanya os devora como salsicha em pensão feminina. Ao vê-los lutar, Tanya explica que está usando o Cancelador Material, uma arte ancestral capaz de desconstruir um feitiço mágico desde sua raiz. Os heróis talvez percebam que não são páreo para ela, então decidem unir todos os seus poderes restantes num ataque final. No entanto, Tanya eleva o poder e invoca a magia da Rainha Dragão Suprema, tornando o céu inteiro vermelho enquanto centenas de cristais mágicos se materializam acima deles. Ao começar a entoar um feitiço lendário para libertar os cristais, Leon e Mina são tomados pelo terror, convencidos de que estão prestes a morrer. Enquanto eles desabam em lágrimas, implorando e pedindo perdão, Tanya se prepara para atacá-los. Mas, assim que o inferno se solta, ela cancela o ataque, revelando que eram apenas efeitos especiais. Por outro lado, Rain enfrenta seu ex-chefe, e Arius avança para terminar a luta imediatamente, mas Rain consegue desviar de cada golpe com dano mínimo. Ele percebe que, embora Arius seja rápido em combate, seu poder é mais fraco e previsível em comparação com a força avassaladora de Tanya. De repente, Rain surpreende Arius e acerta um soco forte no estômago, deixando-o a pensar como um domador fraco ficou tão forte. Rain não é muito fã de gatekeeping, então ele revela a verdade. Todos aqueles anos carregando a bagagem deles, ele não estava apenas observando. Ele estudava cuidadosamente seus movimentos e estilos de luta, como faria com qualquer animal que quisesse domar. Percebendo que Rain conhece suas fraquezas, Arius canaliza suas habilidades mágicas e dispara um poderoso raio, mas Rain o contra-ataca com sua enorme bola de fogo e anula facilmente o ataque do herói. Arius começa a ficar desesperado e ele lança uma barragem de feitiços diferentes, mas Rain continua a evitá-los como impostos. Quando Arius se lança para um golpe final, seu corpo de repente fica dormente e o suposto herói desaba no chão. Vitorioso sobre seu ex-chefe, Rain explica como usou suas habilidades de domador de feras para vencer esta luta. Ainda furioso com as crueldades que Arius disse aos amigos, Rain desfere um último soco ao lado da cabeça de Arius, deixando uma cratera profunda como aviso. Com a batalha finalmente terminada, Kanade e Tanya correm até ele, cada uma tendo vencido suas respectivas lutas. Algumas horas depois, Rain e as garotas chegam à entrada da Floresta Perdida Sinistra. Esperando terminar o trabalho rapidamente, Tanya sugere que queimem toda a floresta e busquem o escudo depois. Mas Rain manda ela calar a boca, explicando que a missão deles é encontrar o escudo da verdade intacto, pois é uma relíquia lendária que só pode ser empunhada pelo herói. As garotas ainda estão irritadas por ajudarem o grupo dos heróis, mas Rain insiste que encontrar o escudo é necessário para salvar o mundo do Rei Demônio. Percebendo que seu mestre decidiu, eles finalmente concordam em apoiá-lo. Como a floresta é imensa, Rain faz um laço com um passarinho e, usando sua habilidade de assimilação, envia sua consciência ao céu para mapear um caminho pela mata. Poucos momentos depois, Rain encontra o que parece ser uma rota direta para o centro da floresta. Mas por mais que andem, eles acabam voltando ao ponto de partida, o que os deixa um pouco frustrados. Rain não consegue entender como chegaram ao mesmo lugar, mesmo andando em linha reta. No entanto, Tanya suspeita que algum tipo de magia poderosa está em ação e ativa uma habilidade chamada Busca Material. Isso faz com que uma luz vermelha brilhante emane dela, levando-os a uma grande árvore antiga. Ela explica que a árvore é a fonte de uma poderosa magia de ilusão que tem alterado a percepção deles e mudado o layout da floresta para mantê-los afastados. Enquanto Kanade se prepara para socar a árvore mágica por frustração, uma voz ecoa de dentro dizendo para eles saírem da floresta. Nesse instante, uma pequena figura alada chamada Sora surge, e Rain a reconhece na hora como mais uma integrante da espécie suprema, as fadas. Acontece que as fadas são seres lendários que possuem magia ainda mais poderosa que os dragonoides, mas também são conhecidas por desprezar humanos, e não são vistas há mais de 200 anos. Rain tenta ter uma conversa pacífica, mas Sora manda-o sair da floresta e recusa-se a falar. Ela diz-lhe que a cara dele parece um frasco de manteiga de amendoim estragada e até ameaça matá-los. No entanto, quando Rain tenta argumentar com ela, Sora lança um poderoso ataque mágico, forçando-os a fugir com medo. Uma vez que chegam a uma área segura, Rain compreende toda a situação das fadas. Ele acredita que a intensa hostilidade de Sora deve estar ligada ao motivo pelo qual ela protege o escudo da verdade. Então ele quer tentar falar com ela uma última vez, crendo que pode ganhar a confiança dela. Enquanto isso, percebendo que Rain não vai ceder, Kanade e Tanya são forçadas a aceitar o plano dele. O trio logo retorna à árvore gigante e Rain diz a Sora que só quer 5 minutos do tempo dela. Ele diz à fada que ela pode matá-lo se quiser, mas pede para poupar as vidas de Kanade e Tanya.
Enquanto Sora prepara uma saraivada de flechas mágicas apontadas para elas, Rain segura as garotas. Ele sabe, por seus anos como domador de feras, que a única forma de ganhar a confiança de uma criatura assustada é mostrar que você não é uma ameaça, mesmo que isso signifique se colocar em perigo momentâneo. De repente, Sora dispara suas flechas, e ela fica chocada ao ver que Rain não tenta escapar. Ela sempre acreditou que os humanos são criaturas vis e os conhece como monstros que queimaram sua casa e mataram seu povo. No entanto, Rain promete que ele é diferente e implora a ela: "Confia em mim, irmão." Apesar disso, Sora acredita que o humano está tentando enganá-la para a submissão e lança mais um ataque. Mas desta vez, Tânia e Canada são forçadas a intervir e marcham na frente de seu mestre para bloquear o ataque. Elas explicam como Rain é um pouco tolo, mas uma pessoa extremamente gentil que a salvou quando todos os outros queriam usá-las por seu poder. Sora não tem ideia do que pensar, mas a visão de duas espécies supremas protegendo um humano é definitivamente uma cena estranha, mesmo para ela. Finalmente, ela decide confiar neste bando irritante e ouvi-los. Quando Rain explica que o escudo da verdade é a única coisa que pode derrotar o malvado rei demônio, Sora revela que o escudo está escondido atrás de uma poderosa barreira que protege a secreta Vila das Fadas. Ela afirma que a barreira não pode ser derrubada, pois isso destruiria a ilusão e permitiria que todos os capangas saqueassem sua vila. No entanto, Sora promete cumprir um antigo pacto de fadas com os heróis do passado e se teletransporta para trás da barreira, emergindo com o escudo da verdade. Mas quando estão prestes a partir, Rain nota uma profunda tristeza nos olhos de Sora e pergunta se algo está errado. A fada está claramente perturbada, mas hesita por um tempo, com medo de colocá-los em ainda mais perigo. No entanto, Rain insiste que não pode ir embora sabendo que alguém está sofrendo, e Kanade e Tânia também asseguram que conseguem lidar com todo tipo de loucura. Percebendo que seus apelos seriam atendidos, Sora lhes conta a verdade sobre sua irmã gêmea, Runa. No passado, elas costumavam guardar a barreira juntas, mas um dia abandonaram seus postos para deixar seus namorados as imobilizarem. No entanto, as garotas foram imediatamente emboscadas por um monstro horripilante do exército do Rei Demônio chamado Cavaleiro das Sombras. Como o monstro pode facilmente desviar ataques mágicos, ele capturou Runa. Sora rapidamente foi ao chefe da Vila das Fadas pedir ajuda, mas ele recusou, alegando a vida de Runa como sacrifício para manter a vila segura de futuros ataques. Sora começa a chorar, lembrando-se dos eventos de seu passado traumático. Ela ainda não se perdoou por abandonar a irmã, mas, nesse momento, Rain gentilmente enxuga a lágrima do seu rosto e garante à fada que o fardo dela agora é responsabilidade deles também. Mesmo sem acreditar nas palavras dele, Rain promete salvar Runa, custe o que custar. Oprimida pelas emoções, Sora corre para os braços dele, finalmente libertando toda a dor que guardava dentro de si. No entanto, Sora lhes diz que precisam se apressar, pois o Cavaleiro das Sombras lhe deu um ultimato. Ela deve entregar a barreira protetora da vila até o pôr do sol, ou Runa será dada aos cães. Como não podem se dar ao luxo de agir como um bando de garotas, Sora confia o destino de sua irmã a Rain e sua equipe. E o grupo parte para confrontar o Cavaleiro das Sombras. Em breve, Rain descobre que o monstro está na montanha próxima, e percebe Runa pendurada como frango tandoori. Eles imediatamente iniciam seu ataque com Rain lançando uma bola de fogo enorme, mas como a magia não faz efeito contra o cavaleiro, ela serve apenas como um aviso. Enquanto o cavaleiro maligno volta seu olhar para a explosão inofensiva, Kanade salta das árvores acima, desferindo um chute poderoso que faz a criatura cambalear para trás. O golpe é complementado por Rain, que encurta a distância e acerta um soco pesado em seu abdômen. Este ataque coordenado pega o Cavaleiro das Sombras de surpresa, e rosna como um pai zangado, perguntando alto se Rain é o herói dos textos antigos. No entanto, o Domador de Feras afirma estar ali para salvar Runa do cativeiro. O cavaleiro percebe que não pode vencer dois guerreiros, então estende a espada em direção à fada capturada. Mas antes que pudesse causar dano, Tânia aparece e consegue bloquear o ataque, quebrando as algemas de Runa. Agora que a fada está segura, Kanade e Rain continuam seus ataques contra o cavaleiro, mas não conseguem ferir o monstro de forma alguma. Assim que ele bloqueia seus ataques combinados, o cavaleiro gira seu corpo maciço para criar um poderoso tornado dentro da caverna. Essa força lança detritos voando por todo lado, forçando Rain a recuar, enquanto ele discute rapidamente um novo plano com Kanade. Como a força bruta não é suficiente, Rain fecha os olhos e permite que sua consciência se espalhe pela floresta. Ele então ativa suas habilidades de domesticação, estendendo-se para encontrar e formar um contrato rápido com um enxame de abelhas próximo. Rain sabe que seu veneno não ferirá a armadura mágica do cavaleiro, mas servirá como a distração crucial que ele tanto precisa. Então ele liberta o enxame e, como planejado, o cavaleiro se distrai tentando afastar as abelhas ao seu redor. Naquele momento, Rain ativa um feitiço único de domador e derrama parte de sua energia mágica diretamente nos poderosos seios de Kanade. Uma aura quente, poderosa e dourada a envolve enquanto ele temporariamente eleva seu poder físico ao limite absoluto. Sentindo uma explosão de energia percorrendo-a, ela avança contra o cavaleiro distraído. Kanade subitamente desfere um soco devastador, e o golpe se conecta com imensa força, abrindo um buraco direto no corpo do cavaleiro. Isso faz com que o monstro se desintegre como os clones regenerados de Obito. Poucos momentos depois, o grupo reúne Runa com sua irmã, e as duas fadas se abraçam. Sora os agradece profusamente enquanto lágrimas de alegria escorrem pelo seu rosto, enquanto Runa, com uma personalidade muito mais brincalhona, imediatamente começa a provocar Rain por ser um simp.
Embora os gêmeos pareçam perfeitamente idênticos, seus comportamentos são completamente diferentes. Enquanto conversam, Sora revela que não podem mais viver numa vila que abandonou um deles, mas tem muito medo de sobreviver sozinhos na floresta perigosa. Imediatamente, Kaned intervém e os convida para o grupo deles. E após a aprovação de Rain, as fadas o aceitam alegremente como seu mestre. Por um momento, Rain não tem certeza se consegue lidar com 4 feras supremas, já que um domador de feras normal só pode domar um animal por vez. Mas encorajado pela fé inabalável de Tanya nele, Rain decide tentar. Ele morde o dedo e começa o ritual, projetando uma nova estrutura mágica para domar seres mágicos como fadas. Em segundos, as cordas brilhantes envolvem as duas garotas, e logo depois, Sora e Runa formam com sucesso um pacto com Rain. Isso causa uma grande tensão na resistência de Rain, mas seus companheiros correm para pegá-lo bem a tempo. Poucos momentos depois, Rain se encontra com o grupo do herói para entregar o escudo da verdade. Mas Arius está cético em relação a ele, perguntando se ele trouxe um escudo falso. Como não conseguiram completar a tarefa em uma semana, a velocidade de entrega de Rain levanta muitos alarmes. No entanto, Mina monitora cuidadosamente o escudo e garante ao grupo que ele é inconfundivelmente genuíno. Enquanto Rain, com suas 20 moedas de ouro, se prepara para ir, Agatha o detém, querendo enfiá-lo numa máquina de lavar. O japonês, Johnny Sins, admite que o grupo do herói está com dificuldades sem o apoio de Rain. Com um respeito surpreendente na voz, ele pede formalmente a Rain para se juntar a eles, e até promete melhor salário e respeito mútuo. Todos os outros membros concordam, mas Rain olha para os seus novos amigos à sua espera. A essa altura, ele já havia encontrado o que procurava por toda a vida, e não era dinheiro ou respeito, mas sim uma verdadeira família. Então Rain recusa a oferta e se afasta. A equipe do herói não está acostumada à humilhação, então Arius fica furioso, e ele jura secretamente que encontrará um jeito de eliminar Rain e seu grupo de espécies supremas. Por outro lado, Rain explica que Arius, o herói, é abençoado pelos deuses com uma habilidade especial, o Limit Break, que o permite ficar infinitamente mais forte para enfrentar o Rei Demônio. No entanto, as garotas apontam que Rain também está ficando mais forte, e sugerem que ele continue domando as espécies supremas. Dessa forma, um dia ele será forte o suficiente para lutar contra o Rei Demônio sem depender do grupo do herói. Rain está chocado com essa teoria, porque passou a vida inteira sendo chamado de idiota fraco. Ele sabe que ainda não é forte, mas com os amigos ao seu lado, Rain começa a acreditar que talvez possa se tornar um herói afinal. Na manhã seguinte, Rain acorda e descobre que seu pequeno quarto na pousada está ficando um pouco lotado, pois seus 4 companheiros estão esfregando suas geleias biológicas por toda a cama. No café da manhã, Tanya afirma que como Rain está ficando mais forte, ele precisa de um equipamento melhor. Como ele tem mais pessoas para cuidar, o perdedor manco concorda. Então, mais tarde naquele dia, o grupo decide passar o dia na cidade comprando uma nova arma. Enquanto caminham pelas ruas movimentadas, as gêmeas fadas, Sora e Runa, agarram-se aos braços de Rain, intimidadas pelas grandes multidões. Por ser a primeira vez delas numa cidade humana, as meninas estão sobrecarregadas com emoções mistas, perguntando-se se os humanos as atacarão. Rain diz que está tudo bem, mas de repente, a viagem delas é interrompida por um grupo de aventureiros que reconhecem Tanya. Eles se aproximam dela com profundo respeito, elogiando sua força de quando os derrotou na ponte Stride. Enquanto todos estão chocados, um lojista dá a Kaned uma maçã fresca, agradecendo por ajuda prestada dias antes. Sora e Runa observam maravilhados Kaned e Tanya, que viraram humanos, justo quando um grupo de jovens se aproxima de Rain. Ao ver as companheiras, perguntam se as moças são esposas dele, fazendo Runa corar profundamente. Nesse momento, Sora quase usa sua magia para mostrar aos jovens um truque, mas Rain a impede rapidamente, lembrando baixinho às gêmeas que devem manter suas identidades em segredo por um tempo. Momentos depois, eles encontram a melhor loja de armas da cidade e entram com cautela. Acontece que esta loja é administrada por um ferreiro anão chamado Gantz, que parece um purê de batata vomitado. O anão imediatamente os repreende por olharem para ele, mas Rain rapidamente media a conversa e afirma que só quer comprar uma arma. Em resposta, Gantz rudemente diz a ele para escolher o que quiser, deixando as garotas um pouco céticas quanto à qualidade de suas armas. Enquanto olhava em volta, Runa encontra um chicote e começa a imaginar todas as formas pervertidas que Rain poderia usá-lo no quarto, ganhando um tapa da irmã. Nesse momento, Rain encontra uma adaga que chama sua atenção, mas ao inspecioná-la, ele sente que algo está errado com a qualidade. Então, outro aventureiro entra, pedindo a melhor espada da loja. Gantz então lhe entrega uma arma brilhante, mas mal feita. O aventureiro paga um preço alto e sai feliz, completamente alheio ao golpe. Ao ver isso, Rain confronta o velho ferreiro, afirmando que todas as armas expostas são fracas. Um largo sorriso surge no rosto de Gantz e admite que Rain tem um olho incrível para detalhes. Ele explica que todas as armas em seu mostruário são apenas peças de metal forjadas como teste. Ele se cansou de aventureiros arrogantes que acreditam que uma espada cara os tornará automaticamente poderosos, apenas para descartar seu trabalho quando se entediam. Então, Gantz esconde suas verdadeiras obras-primas, esperando por um cliente que tenha coragem suficiente para lidar com sua arte. O anão então revela sua coleção de armas de verdade, aquelas que irradiam poder e maestria. Tanya é uma grande crente em força e artesanato, então ela instantaneamente se conecta com o ferreiro por sua filosofia. Impressionado que um domador de feras como Rain pudesse sentir a alma das armas, Gantz promete forjar-lhe uma arma personalizada digna de sua habilidade. No entanto, como está completamente sem mithril, um minério raro que precisa para seu trabalho, Gantz lhes dá permissão para visitar o local de mineração e extrair o mineral. Horas depois, Rain e suas geleias saltitantes vão à guilda dos aventureiros.
está lotada, e logo descobrem que o grupo de heróis recruta novos membros. Rain nos vê do outro lado, baixa o olhar por um instante e uma memória do passado ressurge em seu rosto. Porém, Kanade e Tanya notam isso e se aproximam para confortar sua aura minguante. Ele então lhes dá um sorriso tranquilizador e eles seguem para o balcão, onde Natalie os recebe e conhece os gêmeos. Após alguma discussão, Rain aceita uma missão oficial para investigar a mina de Mithril para Gantz. Ele descobre que a mina, que deveria estar cheia de Mithril, secou misteriosamente nos últimos dias. Quando Gantz chega para formalizar o pedido e pergunta sobre o pagamento, Rain lhe diz que a única recompensa que ele quer é a arma personalizada que lhe foi prometida. O velho anão, comovido com a resposta, promete forjar a Rain a melhor arma que já fez. No dia seguinte, enquanto o grupo segue para a mina, fica claro que Sora e Runa têm quase nenhuma resistência. Tendo vivido dentro de uma barreira mágica, elas logo se exaurem de tanto andar, então Rain usa suas habilidades de batedor para achar um lago próximo, onde as garotas podem descansar seus traseiros e ungabungas. As meninas ficam animadas com a água e imediatamente pedem para nadar, então Rain concorda em vigiar a bagagem delas e doma alguns roedores para as vigiar enquanto tira um cochilo rápido. Enquanto as meninas se divertem na água fria, Sora e Runa ficam com inveja do enorme conjunto de recipientes de Tanya e Kanade. Mas nesse instante, um peixe morde a cauda de Kanade e ela solta um grito agudo. Pensando que estavam sendo atacados, Rain acorda sobressaltado e corre para o lago apenas para encontrar os quatro totalmente desprotegidos. Cheio de vergonha, ele se desculpa profusamente, mas as garotas percebem que ele estava apenas preocupado com elas e dizem para ele relaxar. Poucos momentos depois, eles finalmente chegam ao local de mineração de Mithril, e Rain imediatamente sente que algo está errado. Ele então avista uma águia circulando sobre suas cabeças num padrão bastante incomum. Nesse momento, dois homens armados emergem da mina para investigar, mas antes que pudessem reagir, Tanya e Kanade agem como um raio, nocauteando os dois homens sem machucá-los. Eles precisam de informações sobre a mina de Mithril, mas como os homens estão desacordados, Sora e Runa se adiantam, oferecendo-se para usar sua magia de fada chamada Busca de Memória. Enquanto as garotas espiam suas mentes, elas percebem que um grande grupo organizado de ladrões é responsável por roubar todo o Mithril. Como recompensa pela ajuda delas, as gêmeas pedem carinhos na cabeça, que Rain lhes dá alegremente, para a inveja de seus outros dois companheiros. Após processar a informação, Rain diz ao seu grupo para se preparar porque, com base nos movimentos dos pássaros, ele tem certeza de que os ladrões de Mithril têm um domador de feras próprio. Dentro da mina de Mithril, o grupo principal de ladrões é avisado da derrota de seus batedores. O domador de feras inimigo enfurece-se e promete vingar-se dos atacantes, enquanto Rain e sua equipe caminham lentamente mina adentro. Antes que possam se preparar para um ataque, o grupo de Rain cai sobre eles. Os magos ladrões lançam uma enorme bola de fogo, mas Sora e Runa avançam, conjurando um feitiço que absorve o ataque por completo. Os magos tentam de novo, mas os gêmeos usam um contra-feitiço, extinguindo sua magia na fonte. Enquanto os magos ficam impotentes, Tanya e Kanade dão conta rapidamente do resto dos ladrões, nocauteando-os com golpes calculados. Agora que os capangas foram despachados, Rain confronta o líder do grupo, que também é um domador de feras como ele. Quando ele pergunta o que eles querem, Rain diz que está ali para ajudar Gantz e seu negócio de fabricação de espadas, deixando o inimigo ainda mais furioso. Mas quando Rain manda o homem se render, o domador avança sobre ele. A chuva desvia facilmente seu ataque e em segundos ele derruba o domador de feras ao chão com um só soco. Agindo como Draco Malfoy, o domador inimigo joga sua carta final e ativa uma invocação poderosa, fazendo uma criatura aterrorizante emergir das profundezas da mina. Rain e sua equipe reconhecem o monstro como um de rank B chamado Behemoth e afirmam que domar tal besta é praticamente impossível. Ao ouvir isso, o domador de feras inimigo revela seu segredo e explica como ele praticamente criou o Behemoth como sua mãe. Devido a este laço, ele afirma que não precisa domar esta besta para a controlar. De repente, o gigante ruge e bate o punho no chão, fazendo a mina inteira tremer e desmoronar. Quando os escombros começam a cair do teto, Rain sabe que não pode lutar nessas condições. Então ele sinaliza Kanade com seu plano. A garota entende imediatamente e começa a guiar os ladrões inconscientes para fora da mina, para a segurança deles. Enquanto isso, as gêmeas fadas estão preocupadas em deixar Rain sozinho, mas o Digachad as assegura de que ele ficará bem. O domador de feras inimigo ganhou uma nova confiança usando este monstro e a batalha continua. Por outro lado, Tanya sai da mina e concorda em vigiar os prisioneiros, enquanto uma Kanade preocupada corre de volta para ajudar seu mestre. Dentro da mina em colapso, Rain está lutando para desviar tanto das rochas que caem quanto dos ataques implacáveis do gigante. Quando uma rocha enorme está prestes a esmagá-lo, Kanade aparece, puxando-o para fora do caminho no último segundo. Após saber por Kanade que todos estão em segurança, Rain explica rapidamente o novo plano. Ele agirá como distração para confundir o gigante enquanto Kanade assume o controle do mastro do domador inimigo. Rain explica que, como o monstro está ligado à vontade do seu mestre, capturar o domador inimigo é a chave para parar esta loucura. Nesse instante, o homem surge à frente deles, prometendo eliminar Rain e sua cria para proteger sua mineração ilegal. De repente, o gigante avança do nada, forçando os dois a se dispersarem em pânico. Então Rain distrai o monstro com uma bola de fogo e Kanade aproveita a brecha para subjugar o domador de feras inimigo. No entanto, o homem se recusa a perder, e berra uma ordem para o gigante continuar a fúria, mesmo que todos morram na caverna em colapso. Isso deixa o monstro ainda mais paranoico. E enquanto Rain desvia de outro golpe devastador, sabe que precisa tentar algo drástico antes que a montanha inteira vire pó.
Então Rain decide depositar sua confiança no poder que seus amigos lhe deram e desencadeia todo o potencial de suas próprias habilidades de domesticação. Ele concentra toda a sua energia não no monstro, mas no vínculo mágico entre a criatura gigantesca e o seu mestre. Num instante, o gigante congela no meio do ataque e o emblema de domador na mão do domador inimigo desaparece. Rain acabou de usar seu poder para substituir o contrato com a besta existente, rompendo a conexão e assumindo o controle do Behemoth para si. O ladrão está em descrença, gritando que passou a vida inteira criando a criatura. Mas justo então o monstro confuso se volta contra seu antigo mestre, Orikamaru. Para salvar o ladrão de ser morto por sua própria criação, Rain é forçado a derrubar o gigante com um ataque poderoso bem no peito dele. Fora da caverna, os ladrões capturados confessam tudo. Acontece que todos eles eram aspirantes a aventureiros que foram enganados por Gantz. Eles compraram suas armas de exibição sem valor, e roubar seu mitril foi sua tentativa equivocada de vingança. Mais tarde, quando Gantz ouve isso, ele se enche de vergonha e arrependimento, percebendo que seu teste foi a causa raiz de todo o incidente. Apesar disso, Rain o conforta, dizendo que todos cometem erros, e o encoraja a consertar as coisas dedicando-se ao seu ofício de agora em diante. No quartel-general do grupo dos heróis, Arius está entrevistando para um novo domador de feras, mas rejeita todos os candidatos. Ele zomba de um domador por só controlar uma fera, e pergunta se ele consegue domar uma espécie suprema. No entanto, o principal grita de horror, alegando que a espécie suprema nunca poderá ser domada por um ser humano. Vendo isso, Mina aponta que eles estão afastando os domadores mais fortes da nação, simplesmente porque não se comparam a Rain. Mas Arius fica furioso com ela e manda-a para a cama. Enquanto seu desejo de vingança continua a crescer, ele aperta um estranho anel escuro na mão que é assustadoramente parecido com o que está dentro do Kinder Joy. Na manhã seguinte, Rain leva Sora e Runa à cidade para o café da manhã, enquanto os outros dormem. Eles descobrem uma barraca de cachorro-quente, e os gêmeos absolutamente adoram o sabor. Enquanto comem, perguntam a Rain que novos poderes ele ganhou pelos contratos. Kanade lhe deu força, e Tanya, magia, mas Rain admite que não sentiu mudança alguma do pacto com as irmãs fadas. As gêmeas ficam arrasadas com a resposta, preocupadas que sejam inúteis para ele. No entanto, ele rapidamente as acaricia na cabeça para tranquilizá-las. Como um veterano simp, Rain explica que não precisa ganhar nada delas. Depois de ser usado e descartado pelo grupo dos heróis, tudo o que ele sempre quis foi encontrar amigos leais que o apoiassem. Eles são seus preciosos camaradas, e isso é mais do que suficiente. Suas palavras sinceras deixam os irritantes felizes. Mas assim que estão prestes a voltar, um nobre arrogante e seus guardas bloqueiam o caminho. O homem se apresenta como Edgar, filho do Lorde que governa toda a cidade de Horizon, e exige que as fadas entreguem sua inocência a ele. Enquanto as garotas se assustam, Edgar ordena a Sora e Runa que o sigam para satisfazer seus desejos. Irritado com a desobediência delas, Edgar estala os dedos e seus guardas pessoais cercam Rain, pretendendo levar as gêmeas à força. Rain afirma que nunca abandonará seus amigos, então, quando os guardas atacam, ele os nocauteia como um G. Percebendo que ameaças menores não funcionarão, Edgar recorre a uma tática mais cruel. Ele ordena aos seus guardas restantes que apontem suas armas para os civis inocentes na praça, fazendo-os todos de reféns. Com um olhar sinistro no rosto, Edgar declara que os civis são apenas ferramentas para ele conseguir o que quer. Neste ponto, Rain se encontra numa situação desconfortável, pois ele não pode salvar a todos de uma vez. Sora e Runa se oferecem para usar sua poderosa magia de fadas, mas Rain não pode permitir que elas revelem suas verdadeiras identidades diante de todos, pois isso arruinaria a possibilidade de terem uma vida normal. Enquanto ele avalia a situação, Rain sente um novo poder surgir dentro de si. Ele percebe que ganhou uma nova habilidade de lançar múltiplos feitiços simultaneamente, graças ao seu contrato com as fadas. Então Rain invoca dezenas de pequenos sigilos mágicos, cada um gerando uma bola de fogo não letal. Ele então libera a Saraivada, e num clarão de luz, todos os guardas de Edgar são desarmados e ficam inconscientes enquanto todos os civis saem ilesos. Derrotado como um noob no Fortnite, Edgar jura se vingar e foge do local enquanto os moradores da cidade agradecem a Rain por seu heroísmo. Nisso, uma velha o alerta para deixar a cidade logo, temendo a vingança do Lorde. De longe, Arius assiste a cena com um sorriso sinistro, apontando o anel sombrio para Rain. Na estalagem, Rain descobre a verdadeira extensão da depravação de Edgar. O nobre tem um histórico de sequestrar qualquer mulher que acha atraente, tratando-as como brinquedos em sua mansão. Seu pai, o Lorde da cidade de Horizon, usa seu poder e riqueza para silenciar vítimas e encobrir os crimes do filho. Ao ouvir isso, Tanya fica furiosa e quer marchar até a mansão dele e incendiá-la. No entanto, Rain entende que precisam ser mais cautelosos, pois não pode deixar o povo de Horizon cair no caos. Por um momento, ele se sente impotente, pensando ser apenas um domador de feras comum contra um sistema tão corrupto. Mas Kanade e Tanya veem a determinação em seus olhos, e percebendo que ele quer salvar a todos, prometem apoiá-lo, aconteça o que acontecer. Com seus amigos ao lado, Rain declara que libertarão a cidade dos governantes corruptos. Mais tarde, o pai de Edgar fica paranoico com as notícias da besta suprema, mas Edgar o manda pegar nos colhões e sair da cidade. Assim que ele se vai, Edgar convoca o capitão da Ordem dos Cavaleiros, um homem chamado Guilui. Ele então paga ao capitão um saco pesado de moedas de ouro e o ordena a encontrar e eliminar Rain. Assim que o capitão sai, Edgar toca uma campainha e uma pequena e assustada menina fera é trazida ao quarto. Ele então descarrega sua frustração da humilhação do dia na menina, espancando-a brutalmente enquanto ela anseia por salvação. Na manhã seguinte, Rain vai à sede da Ordem dos Cavaleiros para registrar queixa formal sobre as ações de Edgar.
No entanto, um cavaleiro descarta o incidente como um drama de Twitter e avisa Rain que fazer falsas acusações contra o filho do Lorde é um crime punível com execução. Neste ponto, Rain percebe que toda a Ordem dos Cavaleiros está no bolso imundo de Edgar. Ao sair do prédio, uma mulher do beco se apresenta como Stella, vice-capitã da Ordem dos Cavaleiros. Ela diz a Rain ter vergonha do que a Ordem se tornou. Sente-se inútil, pois a maioria dos cavaleiros, incluindo o capitão, foi corrompida pelo dinheiro do Lorde, fazendo vista grossa aos crimes de sua família. No entanto, Stells afirma ter ouvido falar dos feitos heróicos de Rain e pede a sua ajuda para prender Gil e os outros cavaleiros corruptos, esperando restaurar a justiça em Horizon. Rain hesita a princípio, mas ao ver a sua genuína convicção, ele concorda em cooperar com ela. Nos dias seguintes, eles formulam um plano para erradicar a corrupção das elites da cidade. Rain também visita Gantz, que terminou a sua arma personalizada, e mais tarde naquela noite, eles partem em sua missão. Gil recebe uma pista falsa. Provas de sua corrupção estão num armazém remoto, então reúne seus cavaleiros leais e vai para lá, para destruir as provas. Mas, ao entrarem no edifício escuro, os portões enormes se fecham com estrondo e são congelados pela magia das fadas gêmeas. Um por um, os cavaleiros são emboscados e nocauteados na escuridão. Equipado com sua nova manopla de Rank S de Gantz, Rain ataca como um sniper de PUBG e consegue derrubar todos eles. Por fim, Gil é o único homem que permanece de pé, enquanto de alguma forma ele repele todos os ataques. Quando ele percebe Stella de pé ao lado de Rain, ele fica ainda mais furioso. Stella manda-o render-se, revelando que tem todas as provas de que precisam, mas Gil recusa, zombando da mulher por escolher a justiça em vez do Bitcoin. Isso provoca um confronto feroz entre os dois antigos camaradas, e por um momento, Gil ganha a vantagem, mas Stella recorda a memória do cavaleiro honrado que ele já foi e derruba-o, num acesso de fúria. Por outro lado, Edgar está descontando sua frustração na garota fera de novo, enfurecido pelos cavaleiros presos. Ele preocupa-se com Rain vindo atacá-lo em seguida, mas então Agrius aparece em sua janela. Ele diz a Edgar que Rain é bem mais poderoso do que imagina, e que tem várias espécies supremas sob seu comando. Agrius lança-lhe o Anel Amaldiçoado, dizendo que ele contém o poder de que precisa para eliminar Rain e continuar seu reinado de terror sobre a cidade. Dentro de uma cela escura, uma raposa chamada Nina lembra-se de sua vida feliz em um orfanato. Ela era cercada por amigos e pessoas que se importavam com ela, mas essa existência pacífica parece uma lembrança distante. Tudo o que ela faz é desejar que alguém a salve do pesadelo real que é forçada a viver. Enquanto isso, nos portões da grande mansão do Lorde, Stella e seus leais cavaleiros anunciam que o Capitão Guile foi preso por corrupção e que estão ali para investigar Edgar. No entanto, os guardas da mansão os impedem de entrar e chamam por reforços. Isso faz com que Stella, Kennedy e Tanya fiquem completamente cercadas pelo exército particular do Lorde. De uma sacada bem acima, Edgar sorri com desdém para elas, como um Dumbledore asiático. Graças ao item amaldiçoado que recebeu de Agrius, ele não teme a espécie suprema de Rain. Então ele observa a batalha irromper no portão da frente, confiante de que o grande número de seus soldados irá sobrepujar os inimigos. Por outro lado, Rain, Sora e Runa usam a batalha caótica como distração e se infiltram nas masmorras da mansão. Runa ativa imediatamente sua magia de busca material e consegue rastrear o fluxo de energia no edifício. Isso a permite localizar todas as pessoas sequestradas, mas ela também detecta uma única e massiva assinatura mágica. Runa afirma que esta fonte de energia é tão imensa e incomum que só poderia pertencer a outra espécie suprema. Rain se pergunta se esta pessoa é amiga, inimiga, ou talvez apenas mais uma vítima. De qualquer forma, ele decide investigar pessoalmente este poderoso estranho e instrui as irmãs gêmeas a focar no resgate das pessoas sequestradas enquanto ele cuida do resto. Por um momento, Sora e Runa hesitam, preocupados que ele vá sozinho para território desconhecido, mas Rain pede desculpas, admitindo que seu plano os forçou a revelar sua magia secreta de fada ao mundo. No entanto, as irmãs o tranquilizam para não se preocupar, pois têm total confiança nele e são igualmente malucas da cabeça. Com isso, o grupo se separou, cada um cumprindo sua própria missão crítica. Rain segue a potente assinatura mágica até uma porta fortemente reforçada. Ele arromba a fechadura e a abre e fica chocado com o que encontra lá dentro. Uma jovem chamada Nina com uma cauda de raposa jaz ferida e acorrentada no chão, e ele imediatamente a reconhece como membro do espírito raposa, uma espécie semideus ainda mais forte que uma espécie suprema comum. Então Rain corre rapidamente para o lado dela e lança um feitiço de cura para sarar suas feridas, mas Nina está cheia de emoções reprimidas. Ela começa a chorar enquanto lhe diz seu nome e desaba em seus braços, exultante por alguém finalmente ter vindo salvá-la. Poucos minutos depois, Nina começa a contar-lhe a história horrível da sua captura. Há alguns anos, Edgar e os seus capangas abordaram-na, mas ela recusou-se a ir com ele. Em resposta, ele reuniu todas as crianças inocentes do seu orfanato e ameaçou eliminá-las uma a uma se ela não se rendesse. Sem outras opções, Nina decidiu sacrificar a sua vida para salvar os seus amigos. Mais tarde, Edgar colocou-lhe uma poderosa coleira de escravo, selando seus imensos poderes divinos. Desde então, ele usa Nina como seu saco de pancadas pessoal, forçada a suportar a humilhação. Horrorizada com a história, Rain jura libertá-la da coleira imediatamente. Nina o avisa que é impossível porque a coleira é protegida por uma maldição mortal, e qualquer tentativa de removê-la resultará num revés fatal de energia mágica. No entanto, Rain estende a mão para remover esta peça de tecnologia do pescoço dela.
Mesmo quando Nina lhe implora para parar, Rain se recusa a desistir e diz a ela que quer cheirar suas axilas mais tarde. Então ele canaliza toda a sua energia de domar, combinada com a força que seus amigos lhe deram, e a foca no colar. A magia amaldiçoada o eletrocuta, causando imensa dor, mas Rain supera a agonia e quebra o feitiço, libertando Nina de sua prisão pela primeira vez em anos. Fora da mansão, a batalha está indo excepcionalmente bem, com Kanade e Tanya derrotando sem esforço os guardas de Edgar, tratando a luta como um videogame. Os soldados restantes, num ato desesperado, tentam usar funcionários aterrorizados da mansão como escudos humanos. Mas antes que pudessem, uma saraivada de bolas de fogo cai do céu, incapacitando-os sem ferir os reféns. Nesse momento, Sora e Runa aparecem, anunciando que resgataram todos os cativos e já os teleportaram para um local seguro. Agora que todas as pessoas inocentes estão fora de perigo, as garotas não precisam mais conter seu verdadeiro poder. De volta, o grupo de Rain se encontra no salão para discutir a estratégia, todos chocados ao ver um filhote novo nas costas de Rain. Mas Kanade, cativada pela cauda fofa, logo a abraça. Nesse momento, o senhor da mansão aparece. Chocado ao encontrá-los tão dentro de sua casa, Rain usa sua manopla para contê-lo, e Stella avança para fazer a prisão como uma top G. Mas antes de celebrarem, Edgar aparece. Sem mais delongas, ele ativa o anel amaldiçoado e uma figura sombria, parecida com a morte, materializa-se dele. A morte balança sua foice e uma onda de energia escura atinge Rain, que cai no chão. De longe, Agrius sente a ativação do anel e sorri, acreditando que seu rival foi finalmente eliminado. Mas alguns segundos depois, Rain se levanta, agindo como se nada tivesse acontecido. Todos ficam chocados ao ver isso, pois o ceifador lançou um feitiço de morte instantânea que deveria tê-lo eliminado imediatamente. Então, para testar sua teoria, Runa lança um poderoso feitiço de veneno em Rain que também não tem efeito nele. Ela então explica sua suspeita. Após formar um contrato com as Irmãs Fadas, Rain ganhou duas novas habilidades. A primeira era a habilidade de lançar múltiplos feitiços e a segunda, eles agora sabem, é uma anulação completa de todos os poderes mágicos. Enquanto isso, Edgar está furioso porque seu trunfo falhou, mas essa raiva alimenta o anel e seu poder vil começa a irromper, eventualmente consumindo Edgar por completo. Seu corpo é coberto por uma substância preta e viscosa e ele se transforma num demônio grotesco e poderoso. Mas Rain fica paralisado de medo ao reconhecer a presença demoníaca. É o mesmo monstro que destruiu sua vila e eliminou sua família. O demônio, agora formado do que foi Edgar, olha para Rain e seu grupo com pura malícia. Ele declara sua intenção de massacrar todos em Horizon antes de voar ao centro da cidade. Rain sabe que tem que pará-lo, pois não pode deixar o destino de seu passado se repetir. Seus amigos oferecem total apoio a ele, fazendo-o sentir-se extremamente orgulhoso deles. Nina também quer entrar na luta, mas Rain diz que ela já sofreu o suficiente e pede à garota para calar a boca e ficar segura. Por outro lado, o demônio libera seu poder sobre a cidade desprevenida, causando explosões massivas que queimam ruas e casas. Assim que ele prepara outra explosão, Kanade se lança de um telhado, desferindo um chute que arremessa o demônio ao chão. Em segundos, Rain e o resto do grupo pousam ao redor, prontos para o combate. O grupo ataca o monstro numa tempestade de poder coordenada como em filmes da Marvel. Kanade começa com uma saraivada de socos, jogando o demônio na direção de Tanya, que o derruba do ar. Para amplificar o dano, Rain usa sua manopla para disparos de contenção, enquanto Sora e Runa lançam um feitiço massivo de raio de cima. O ataque cria uma cratera enorme, mas quando a poeira baixa, o demônio sai dela sem um arranhão sequer. Zombando dos seus esforços, o demônio invoca uma horda massiva de monstros que infestam as ruas e os céus. As garotas imediatamente lidam com a primeira onda de monstros, mas o demônio revela que pode invocar um número infinito dessas criaturas. Aproveitando o caos, desfere um golpe poderoso em Kanade e consegue feri-la. Tanya imediatamente oferece cobertura com uma torrente de seu sopro de fogo, contendo o demônio principal, enquanto Rain corre para curar as feridas de Kanade. No entanto, o demônio começou a ficar entediado com o jogo e libera seu verdadeiro poder, lançando um bombardeio mágico devastador no céu. Projéteis flamejantes chovem sobre a cidade inteira, recriando a mesma cena horrível de destruição que assombra Rain desde sua infância. No entanto, essa memória o leva ao limite. Rain amplifica os poderes dos amigos, e juntos lançam um ataque coordenado ainda mais potente. Mesmo assim, seus ataques não conseguem deixar uma única marca no corpo do demônio. Nesse momento, o demônio invoca um exército ainda maior, incluindo dragões poderosos. Ele então usa os dragões como escudo vivo, enquanto continua a destruição da cidade, sem motivo real, a não ser o valor cinematográfico. Isso coloca Rain numa situação impossível, porque ele não pode lutar contra o demônio e proteger os milhares de cidadãos ao mesmo tempo. Mas de repente, Sora e Runa dão um passo à frente com uma solução brilhante. Elas se oferecem para usar sua magia de fada para abrir um portal enorme e teletransportar cada morador para um local seguro fora da cidade. Enquanto colocam seu plano em ação, Arius e o grupo de heróis se perguntam se devem participar da luta. Mina implora para que ele ajude, mas Arius recusa friamente, afirmando que a única missão deles é o Rei Demônio. Na verdade, ele está feliz em deixar Rain morrer nas mãos do mesmo demônio que matou sua família. Enquanto isso, os gêmeos encontram Stella e os cavaleiros e começam a coordenar uma evacuação em massa. A princípio, os cidadãos aterrorizados estão céticos em relação às fadas, lembrando-se de antigas lendas de seu ódio pelos humanos. Mas o vendedor de cachorro-quente se aproxima deles com um sorriso e caminha em direção ao portal. Ele é então seguido pelos mais jovens e outras pessoas que Rain ajudou, convencendo a todos a confiar nos gêmeos.
Enquanto todos os moradores se reúnem dentro do círculo, o teletransporte começa. Mas nesse exato momento, o ponto de evacuação é atacado. No entanto, os aventureiros da Guilda Horizonte chegam bem a tempo, respondendo ao chamado de Natalie. Gantz também está com eles e distribui suas melhores armas de graça para pagar sua dívida com Rain. Com isso, eles formam uma linha defensiva, contendo a horda de monstros e criando um caminho para Rain se concentrar no demônio. Por outro lado, Rain sabe que precisa se aproximar do demônio para um golpe decisivo, mas está muito longe. Tanya poderia carregá-lo, mas sua forma de dragão seria um alvo grande para o demônio atacar e a magia de teletransporte dos gêmeos é muito lenta para combate. Quando tudo parece perdido, Nina chega ao local, determinada a ajudar Rain a conquistar uma vitória. Ela se recusa a ser vítima por mais tempo e quer ajudar quem a salvou. Então Nina revela sua habilidade oculta de semideusa, transportar-se para qualquer lugar em um instante. Agora, o plano final está definido. Canadia e Tanya, apoiadas pelos aventureiros, conterão a horda infinita de monstros. Rain e Nina farão um ataque direto ao demônio para que a garota agarre seus bracinhos nojentos e eles comecem a se teletransportar pelo campo de batalha. As duas começam a atravessar o caos e desviam por pouco dos poderosos ataques de energia do demônio. Enquanto a distância diminui, Rain aumenta seu poder, preparando seu movimento mais audacioso. Ele tentará o feito supremo de domar, anulando o controle do demônio sobre seu exército invocado. De repente, Rain pousa nas costas do demônio e coloca as mãos nele. Uma torrente de energia demoníaca corrupta invade Rain, causando-lhe dor excruciante, mas as memórias dos seus amigos, da família que encontrou, dão-lhe força para resistir. Neste ponto, o poder de domesticação de Rain atinge um nível inimaginável e ele consegue romper o laço do demônio com seus capangas malignos. Com um rugido final, Rain assume o comando de todo o exército de dragões, chocando o demônio em seu cerne inexistente. Enquanto o Senhor Demônio se pergunta o que houve, Rain comanda os monstros malignos a atacar seu antigo mestre. Em segundos, o tal Senhor Demônio é aniquilado por sua própria prole poderosa. Com a batalha finalmente finda, Nina perde a consciência no ar por exaustão. Rain a pega, mas quando começam a cair do céu, Tanya surge em sua forma de dragão para resgatá-los. Eles pousam em segurança no chão onde o resto do grupo, os cavaleiros e os aventureiros, aguardam o retorno dos heróis não convidados. Poucos dias após a batalha, a cidade do Horizonte está em plena recuperação, vibrando com uma nova esperança. Nina, agora sã e salva, diz a Rain que quer ficar com ele e seus amigos e oficialmente se juntar ao seu grupo. Rain hesita a princípio, incerto se domar um semideus, um ser de linhagem divina, é sequer possível. No entanto, quando as garotas o apoiam, lembrando-o de que ele já realizou coisas muito maiores e mais impossíveis, Rain decide tentar. Ele realiza o ritual e, em poucos segundos, garante uma nova cavidade fresca para inserir sua salsicha. Canadia fica emocionada por ter uma nova irmãzinha. Tanya está ansiosa para abraçá-la e brinca que está feliz por ter uma nova irmã mais nova que não é tão rabugenta quanto Sora. Mais tarde, na Guilda dos Aventureiros, encontram Stella, que revela ter sido promovida merecidamente a nova capitã da Ordem dos Cavaleiros, pronta para forjar uma nova era de justiça para a cidade. Ela agradece muito a Rain, dizendo que Horizon teria sido destruída sem ele. Natalie então dá a Rain mais boas notícias. Pelo seu papel em derrotar o demônio e salvar a cidade, todos os aventureiros da guilda concordam unanimemente que ele merecia uma promoção especial. Então, este pedaço de lixo está saltando diretamente do rank I para o rank C. Com o grupo agora com 6 membros, Rain diz a Natalie que o pequeno quarto de hotel já não é prático. Então Natalie, com um sorriso, sugere que em vez de alugar um quarto maior, eles deveriam comprar uma casa, pensando secretamente ser o jeito perfeito de manter seu novo aventureiro estrela permanentemente em Horizon. As meninas adoram a ideia de ter um lar de verdade onde todas possam viver juntas, então Rain concorda com as exigências delas como um bobo. Depois de ver várias propriedades decepcionantes, Natalie lhes mostra a opção final. Uma linda e espaçosa mansão com um enorme quintal e uma banheira gigantesca. Tudo por um preço inacreditavelmente barato. Tanya fica imediatamente desconfiada de um negócio que parece bom demais para ser verdade. Então Natalie revela o problema. Ela diz que a casa é assombrada, o que aterroriza Canadia na hora, que tem pavor de fantasmas. Natalie explica que o fantasma só faz pegadinhas inofensivas, como peidar nos travesseiros, deixar a água do banho fria ou pôr curry na cadeira para parecer que você fez cocô. Enquanto os outros acham graça, Canadia diz que prefere dormir lá fora. Mas, sendo a líder, Rain decide que devem ao menos verificar antes de decidir. Logo eles entram na mansão empoeirada, mas surpreendentemente limpa. Enquanto exploram, Nina solta um pequeno espirro que faz Canadia pular de susto. Um momento depois, os móveis começam a se mover sozinhos, e uma voz fantasmagórica os avisa para sair justo quando uma figura espectral de uma criada aparece diante deles. Os gêmeos tentam usar magia para exorcizá-la, mas o fantasma é ágil e desvia dos ataques astrais. No entanto, Tanya logo percebe que o fantasma não tem habilidades ofensivas, pois seu único poder é gritar insultos raciais. Sabendo disso, o fantasma, cujo nome é Tina, decide focar toda a sua energia no membro mais vulnerável do grupo, Canadia. Ela encurrala o espírito de gato aterrorizado, mas isso acaba sendo um erro enorme. O medo de Canadia atinge o auge, e num frenesi de pânico, seus instintos assumem o controle. Ao avançar, seu medo a faz transcender suas habilidades normais, e seu ataque físico realmente fere a forma espectral. Então os gêmeos rapidamente criam uma barreira mágica para prender Tina, e Rain intervém para acalmar a situação. Ele então revela outra de suas habilidades surpreendentes que aprendeu com um velho, como domar fantasmas.
Rain demonstra seu poder assumindo o controle dos movimentos de Tina, imobilizando-a. Não vendo saída, Tina conta-lhes a sua história. Ela era uma criada que trabalhava na mansão há 30 anos, mas foi assassinada por seu cruel mestre mulherengo e desde aquele dia seu espírito ficou preso à casa. Mas em vez de expulsá-la, Rain faz algo inesperado. Ele pergunta a Kanade se ela se daria bem com a Tina. Confiando nele, Kanade concorda nervosamente. Rain então se vira para o fantasma e pergunta se ela quer morar com eles no grupo. Tina fica chocada com a bondade dele, enquanto as outras garotas sorriem como a candidata da Manchúria, explicando que Rain é exatamente assim. Comovida pela oferta, Tina aceita feliz. Enquanto isso, Ares e o grupo de heróis tentam exigir suprimentos grátis de um lojista, mas o homem recusa, chamando-os de covardes que nada fizeram enquanto a cidade era atacada. Outros cidadãos também se juntam, dizendo aos chamados heróis para irem para outro lugar. Quando afirmam que Rain é a verdadeira heroína de Horizon, Ares fica furioso, destrói a barraca do homem e vai embora. Cheio de ódio pelo domador de feras. Mais tarde naquela noite, a nova família se reúne em sua nova casa para a primeira refeição juntos. Tina, Sora e Runa prepararam um banquete enorme, e ao se sentarem, Nina olha para Rain com lágrimas nos olhos e o agradece, dizendo que pela primeira vez em muito tempo, ela não está mais sozinha. Suas palavras tocam Rain profundamente. Ele se lembra da solidão avassaladora que sentiu após perder sua família e seu lar, o vazio que esteve em seu coração por anos. Ele percebe que juntar-se ao grupo do herói foi apenas uma tentativa desesperada de escapar daquele vazio. Mas agora, olhando ao redor da mesa para sua nova família, ele sente o calor da verdadeira companhia. O buraco em seu coração está finalmente cheio e, sobrecarregado de emoção, ele começa a chorar como Logan Paul. As meninas percebem isso e perguntam o que há de errado, mas Rain rapidamente disfarça, brincando que está com muita fome. Mas no fundo, ele sabe que essas são lágrimas de pura alegria pelos novos laços que criou e a nova família que finalmente pode chamar de sua. Se assistiu este recap de anime até o fim, comente Salsicha Mágica. Se gosta de recaps assim, veja este vídeo.